Queridos, Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 32 e verso de número 33, né? O irmão que falou por último aí, diz que o Êxodo 32, 33 está falando de outro livro. Vou fazer menção e já falar realmente o que o texto está dizendo. Diz assim: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste. Então, peraí. A mente dele tá falando... As palavras são claras aqui, não precisa de dicionário, nem hebraico aqui, nada. Perdoe o meu pecado e risca-me do teu livro. Isso aí quem tá falando é o escritor. Se foi Moisés, é ele que tá dizendo. Aí a resposta de Deus, porque a gente quer colocar às vezes palavra na Bíblia. Diz assim: respondeu o Senhor a Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ele falou que o registro aqui era o registro de outras atividades, de outras coisas. Não, tá falando de pecado o contexto e tá falando do livro. Riscar o quê? É o livro da vida. Porque como é que existe riscar de outro lugar? Porque assim, existem vários livros. E aí eu vou falar: livro da vida, livro dos mortos, livro dos justos, livro dos bons, livro dos salvos, livro dos perversos, livro dos medianos. Inclusive Apocalipse fala pra gente ser frio ou quente e não ser morno. Existe um livro dos medianos e todo nome que vai lá, a pessoa que vai andando na meia boca assim, ó, tá tudo escrito lá. Por quê? Quando você chegar lá no céu, existe o registro de toda a sua história. Tá tudo registrado. Como que Moisés vai estar falando para assim: apaga a minha história do céu? Sua história não vai ser apagada, porque é mediante a sua história que você vai ser julgado. Beleza. Agora, Salmo capítulo de número 69, versículo de número 28, diz assim: sejam tirados do livro da vida. E agora aqui, porque 1 Pedro, com todo respeito e carinho, não fala de livro e não fala de vida, tá falando de presciência. E o que a presciência tem a ver com o livro da vida? É uma dúvida que eu fiquei no áudio do irmão aí. O texto diz assim: sejam tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Peraí. Na mente existe uma cultura do livro, na mente judaica, que num período que você fazia suas atividades, você era escrito no livro da vida e mediante as suas atividades o céu te acompanha. A Bíblia fala assim: eu pequei contra o céu e contra ti. Lá como que é o nome dele? O filho pródigo: pequei contra o céu e contra ti. Então existe pecado que você atinge o céu, existe pecado que você atinge outro irmão, existe pecado que é contra o corpo, existem formas de pecado. E nessa espécie, dentro da cultura judaica, é comum a ideia de você percorrer o período de um ano e dentro daquele período de um ano você ter os seus registros e análise ali. Isso está incutido na mente de Moisés, está incutido na mente de Davi, está incutido na mente de Paulo, está incutido inclusive na mente do Apocalipse, que é a mente de Jesus. Por quê? Cita Apocalipse 17, Apocalipse 21, todo tipo de Apocalipse, mas não trabalha com Apocalipse capítulo 3, por exemplo, que Jesus fala assim: e eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Então, peraí. Existe a cultura, que quando eu falo de cultural é que era comum, era hábil, eles tinham isso em mente, isso acontecia, não é algo que a gente está trazendo hoje, não é algo que surgiu na igreja cristã. O livro da vida, em hebraico falado Sefer Haim, nem nasceu aqui. Então peraí, vamos ver como as pessoas entendiam, como era entendido pelos sábios da época, como Jesus falava e como a Bíblia vem trazendo, para depois a gente falar assim: então eu penso isso daqui, mas a Bíblia pensa assim.